Olá, 2015 chegou e você já fez os seus planos para este ano? Eu espero que você tenha feito muitos deles. Mas o importante mesmo é fazer planos, escrever esses planos e programar. Programar cada dia, cada ação para que esses planos virem metas e para que você as alcance. Esse é o mais importante. De nada adianta nós falarmos que vamos fazer alguma coisa e nós não fazermos nada para conseguirmos o nosso sonho. Por isso que o importante é nós sim planejarmos cada passo e 2015 chegou para isso. E nós temos hoje no nosso programa uma entrevista muito interessante de alguém que superou muitos obstáculos e que pode sim nos ajudar, a mim, a você, a quem está nos assistindo, a todos, de como conseguir ter uma vida de sucesso. É Jimmy Sigler. Uma história de vida fantástica. Nós fomos até ele, gravamos a entrevista, um presente para você. Então confira. Você acredita que o seu empreendedorismo começou na infância? Bem, os primeiros anos foram de uma infância, entre aspas, normal. Eu digo entre aspas porque posteriormente, fazendo uma análise e uma psicanálise de muitos anos, entendi que ela não era nada normal. Mas o que é relevante para essa nossa conversa é que isso me ensinou desde muito cedo a depender de mim. Então, aos 10 anos eu já não morava em casa, aos 13 anos fui sozinho para Israel, sem conhecer ninguém, sem falar idioma, sem nada, com $7 no bolso. E tive que aprender desde muito cedo a me virar com os meios que eu tinha. Aos 15 anos contratei meus primeiros empregados, eu nem sabia que eu estava sendo empreendedor, nem sabia que eram empregados, mas olhando a posteriori, isso é fato. E assim tem sido a minha vida, sempre empreendendo, sempre ousando. Recentemente saiu uma matéria no Estadão que eu gostei muito do título, até porque nasceu das palavras que eu coloquei, que é resultado o que diferencia o ousado do louco. Então, eu podia ter sido taxado muitas vezes de louco se não tivesse atingido os resultados. Então, eu acho que isso me forjou para ser empreendedor, para ser ousado e para, como se diz popularmente, meter a cara em empreitadas que a maioria das pessoas não se atreveria. Você contou que foi com 13 anos para Israel, apenas com $7 no bolso, não é isso? Você havia perdido a mãe, havia perdido o pai. Como é que foi esse início lá? Bem, eu fui acolhido por instituições do próprio governo israelense. Aliás, nós somos praticamente irmãos, porque eu fui para lá com 13 anos e o Estado tinha 14. Então tínhamos praticamente a mesma idade. E nós, lembrando, estamos falando de 1962, pós-Segunda Guerra Mundial, onde havia muitos órfãos da Segunda Guerra Mundial, do Holocausto, etc. E eu fui acolhido por um órgão especialista em órfãos da guerra, que me propiciou moradia, estudo, tratamento psicológico, enfim, tudo aquilo que eu, naquela situação que eu estava naquele momento, precisava. Qual foi o seu primeiro empreendimento em Israel? Meu primeiro empreendimento foi aos 15 anos. Eu era aluno num colégio agrícola, não tinha família, não tinha ninguém, não tinha nenhuma fonte de renda, e eu morava em Jerusalém. E Jerusalém tem aqueles terraços formados durante séculos, e nesses terraços havia plantações de oliveiras. Então, juntei alguns amigos
para colher azeitonas em sacos e eu revendia esses sacos. E olhando a posteriori, né, numa retrospectiva, eu vejo que eu comecei certo, porque eles não ganhavam valor fixo, eles ganhavam por saco recolhido. Então já era uma contratação baseada em performance. Ou seja, meu primeiro negócio já nasceu com meritocracia. Então você ficou em Israel, empreendeu lá, teve empresas lá e em 90 veio para o Brasil. E aí, com dinheiro no bolso? Sim, eu tinha capital suficiente para comer e dormir por 30 dias. Por que você escolheu o Brasil? Eu tinha morado na infância dos 2 aos 7 anos, eu tinha uma remota lembrança gostosa das pessoas, principalmente, da cultura, da ordem de prioridades na vida. Eu gostava disso. Israel é um país duro e eu lembrava o Brasil com carinho. O que você fez para ficar aqui, se manter aqui, né? Afinal, você só tinha dinheiro para comer e para dormir por um mês. Bem, a primeira coisa que você tem que fazer quando você tem dinheiro só para um mês é procurar esticar ele para durar mais. Então procurei um pequeno hotel numa rua em São Paulo que hoje ela nem existe mais, virou Faria Lima. E eu percebi nesse hotel que havia vales, obviamente, todo hotel tem noites que quartos dormem vazios. Imediatamente travei uma conversa com o dono do hotel e perguntei para ele se ele não gostaria de desenvolver algumas estratégias de marketing para aumentar a ocupação do hotel. Ele gostou da ideia, obviamente fizemos uma permuta, então a questão de moradia já foi resolvida. E a alimentação? Como que você fazia? A alimentação, naquela época estava surgindo uma nova modalidade chamada restaurante por quilo. Eu nunca tinha visto isso em lugar nenhum no mundo, achei muito interessante. Depois de 2, 3 vezes que eu almocei lá, eu fui procurar o gerente do restaurante, ele me apresentou para o dono. Falei, olha, essa ideia é maravilhosa, será que a gente não poderia pensar em franquear isso, expandir numa cadeia, etc.? Resumo da ópera, resolveu o problema da comida. Você tinha então dinheiro, você conseguiu uma forma de comer, não é isso? Uma permuta e arrumou uma forma para dormir. E o resto, como você se mantinha? Aí procurei um emprego. Encontrei uma empresa, uma pequena empresa que pertencia a um grupo razoavelmente grande, eu diria médio para grande. Essa era uma pequena empresa de software, tinha 8 pessoas. E estava sem líder. Conversei com os donos dessa empresa, por acaso eram de origem israelense, então foi um fácil contato. E eles me perguntaram se eu queria tocar essa empresa. Eu falei, eu não entendo nada de software. Eles falaram, bem, você é empresário, você sabe se virar, toca aí. E aceitei e fui contratado como empregado CLT. E assim comecei a tocar essa empresa e em 16 meses fiz ela crescer de aproximadamente 8 pessoas e 20 clientes. Ela chegou em 22 pessoas e 70 clientes. Tá, mas continuou se alimentando na comida aquilo e dormindo naquele hotelzinho desde o início? Não, aí eu já avancei. Eu já tinha uma moradia fixa. A moradia fixa era uma colchonete no chão da empresa. Porque isso é para economizar. Então. Isso era para economizar, eram os recursos que eu tinha, quer dizer, eu tinha que sobreviver e melhorar a minha situação com os recursos que eu produzia. Então, você trabalhava e vivia no mesmo local? Era uma casa com edícula, então de dia trabalhava na empresa, de noite estirava a colchonete e dormia na edícula. 16 vezes na empresa, e depois, o que aconteceu? O grupo ao qual essa empresa pertencia, em função da tal da SEI, poucas pessoas lembram, mas na época existia a tal da Secretaria Especial da Informática, que era a tal da reserva de mercado, eles cansaram e decidiram sair desse mercado de software e de computadores, porque eles tinham outra empresa de computadores, e decidiram fechar a empresa.
Eu falei para eles, fechar não, gente, hoje tem 70 empresas, elas dependem disso, faturamento, caminhões vão ficar parados na frente da fábrica, etc. Não fecha a empresa, eu compro. Eles falaram, você vai comprar? Como? Eu falei, bem, eu não sou empregado, vocês não vão ter que mandar embora, então vocês podem reter o meu valor da rescisão e esse valor vai ser o meu pagamento da primeira parcela. Como é que você E o resto? Com o lucro da empresa. O resto, eu acreditei que eu ia conseguir, ia ter lucro na empresa, etc. Então, usando uma linguagem de hoje, a primeira parcela foi com a rescisão, o resto, Casas Bahia. Você conseguiu parcelar por muitas e muitas vezes, mas deu conta de pagar? Bem, a primeira paguei com a rescisão. Já na segunda, como eu tinha comprado todos os direitos do software dessa empresa, obviamente que eles viraram clientes meus. E como clientes, obviamente, eles gostariam de ter manutenção. Então sentamos antes de pagar a segunda parcela e negociamos uma permuta de 5 anos de manutenção contra o restante das parcelas. E assim liquidamos o assunto. Como você aprendeu a negociar dessa forma? Afinal, você estava apenas há 17 meses no Brasil e já conseguiu ter uma empresa com 22 funcionários. Em primeiro lugar, você tem que ter visão. Visão é o ponto de partida de tudo. Segundo, como diria aquele presidente que sofreu impeachment, você tem que ter aquilo roxo. Ousadia. Você tem que ter visão, você tem que acreditar no teu taco e você tem que ter ousadia para dar saltos que muitas vezes são saltos de fé. Como naquele filme do Indiana Jones, que ele começa a atravessar o abismo, você tem que acreditar que a ponte vai estar lá. Tem que ter fé. Tem que ter fé. O que aconteceu nesses anos, né, na empresa, na sua empresa Proxys, para hoje você ter aí mais de 400 funcionários? Crescimento orgânico, quer dizer, sempre crescemos. Houve algumas outras aquisições. A mais importante foi a aquisição da própria Proxys, quase 10 anos atrás. E foi uma aquisição que, durante a sua negociação, a negociação durou 60 dias apenas, nós utilizamos um nome código Projeto Formiga. Porque na época a Resolve, a empresa mãe, tinha 60 pessoas e a Proxys tinha 160 pessoas. Então nós batizamos de Projeto Formiga porque ela é pequenininha e carrega aquelas folhas gigantes. Então, de lá para cá, nós transformamos o faturamento anual em mensal. O que é a Proxys? A Proxys é uma empresa de relacionamento multicanal, ou seja, a gente atende os clientes dos nossos clientes, no que eu chamo a última milha do relacionamento, através dos diversos canais disponíveis hoje e que existirão no futuro. Canais esses que passam por WhatsApp, chat, e-mail, SMS, campo, etc., inclusive telefone. Mas cita um exemplo para a gente, Jimmy. Nós temos clientes como a Harley Davidson. Harley Davidson é a empresa que tem os clientes mais fiéis do mundo. Então imagina atender um cliente que tem os clientes mais fiéis do mundo. Você tem que prestar um serviço realmente extraordinário, de classe mundial, porque o ponto de partida destes clientes já é de alta expectativa. Imagina um harleiro, quando ele liga para Harley, ele cai nos nossos resolvedores e eles têm que resolver o problema dele. Então imagina a frustração, a decepção, o desencantamento que acontece com um cliente desse se ele não tem desde o primeiro segundo um atendimento perfeito, maravilhoso, dedicado, proativo e assim por diante. Isso é totalmente diferente do tal do call center. Como você faz a sua equipe ser resolvedora?
Tudo começa com a cultura da empresa, a filosofia, os valores e assim por diante, que se manifestam na prática em rotinas simples desde o primeiro momento que uma pessoa eventualmente vai ser contratada. Vou te dar um número. De cada 10 candidatos que vêm de outros call centers que querem trabalhar na Proxys, 8 a 9 não passam no primeiro teste, que é de português. Falar corretamente. Não é só falar. Para trabalhar na Proxys, para trabalhar num call center, se você falar corretamente, provavelmente você será contratado. O que já é uma dificuldade. Porém, na Proxys você tem que falar 3 idiomas. Tem que falar o português falado, tem que saber ler texto e entender o enunciado, e o mais difícil dos 3 idiomas, tem que saber escrever o português. Porque você trabalha a multicanalidade e muitas vezes você responde por escrito, seja WhatsApp, chat, e-mail, SMS, e aquilo vira praticamente um documento jurídico. Então, não só que você tem que saber entender e se comunicar corretamente, como você tem muita responsabilidade nas costas quando você se comunica por escrito. Por este motivo, tão poucos conseguem passar o nosso processo seletivo já na primeira fase, que é do domínio do idioma. E aí, tá gostando? Que história, não é? Uma história de superação. Nós vamos fazer agora um breve intervalo. Daqui a pouquinho a gente volta com mais Jimmy Sigler. Muita história pra contar, muita coisa pra levar. O primeiro dia foi difícil, assim, pra mim. Eu tava com vergonha, assim, porque era tudo novo, né? O último dia foi, assim, alegre por ter terminado, concluído, mas com um pouquinho de tristeza porque acaba se desfazendo das amizades, né? Se vai distanciando. Eu já namorava, né? Quando eu entrei na faculdade, meu namorado também entrou junto comigo. Ele fazia administração e eu contábeis. E hoje ele é o meu marido. O sentimento que eu trago comigo é de alegrias vividas aqui. Com certeza, um dos maiores desafios da sua empresa é lidar com os funcionários. Como liderar, como treinar, como motivar, como ter gente mais comprometida, como fazer com que os melhores colaboradores permaneçam na empresa. Resolver tudo isso não é fácil. E se você, como líder, não der importância, você pode arruinar a empresa. Os tempos mudaram, as pessoas mudaram, as empresas mudaram e o jeito de administrar também mudou. É aí que eu entro para te auxiliar, com palestras, treinamentos e coaching. Tenho atendido muitas empresas para falar de liderança, motivação, geração Y, a mulher no mercado de trabalho e muito mais. Misturo teoria e prática, tudo isso de forma descontraída, baseada em muito estudo e a experiência como consultora em gestão de pessoas, preparo palestras e treinamentos de acordo com a necessidade da empresa. O importante é despertar uma autoanálise e fazer com que as pessoas parem de se justificar e colocar a culpa nos outros. Por isso, além de palestras e treinamentos, eu trabalho com coaching. Escolha a sua meta, que eu auxilio você a alcançá-la. Mais informações pelo site www.silvanaresende.com.br. Eu te espero lá.
E nós estamos de volta ao programa Silvana Rezende de hoje, o primeiro programa do ano de 2015, e nós trouxemos, sim, uma entrevista para você com Jimmy Sigler. Nós começamos no primeiro bloco, vamos continuar agora essa história desse empresário de sucesso, que é uma história de superação acima de tudo. Roda aí. O que se comenta no mundo corporativo é que nós estamos vivendo o apagão da mão de obra. Mas, ao mesmo tempo, nunca se estudou tanto no Brasil. Mas os nossos profissionais continuam sem qualificação. Por que isso? Nós temos uma grande bênção, que é o fato de sermos uma boutique. Nós contratamos dezenas de pessoas por mês. É um número pequeno. Os grandes call centers, só na cidade de São Paulo, divulgam 3.000, 5.000 vagas por mês. Não há forma de você contratar realmente pessoas com esse nível de qualidade que a gente busca quando você está atrás de números tão gigantescos. No nosso caso, a gente fica com a creme de la creme, porque somos pequenos. Muitas empresas têm que preencher rapidamente uma vaga e acabam contratando uma pessoa rapidamente. Você acredita que é necessário fazer um processo longo? Para contratar o nosso diretor administrativo foram 8 entrevistas. As primeiras 5 foram comigo. Não começou pelo departamento de recrutamento e seleção, a estagiária, depois sobe para a coordenadora, depois gerente. Não, começou comigo a primeira. Depois de 5 entrevistas, quando eu me convenci que ele era a pessoa certa, desculpa, foram 7 entrevistas. Eu falei, bem, agora que você passou por mim, você vai ter entrevista com o Comex, que é o nosso comitê executivo, onde sentam todos os sócios e você vai ter que conversar com todos e passar por todos. Ok, passei pelo presidente, ele pensou, passei pelo comitê executivo, então foi uma conversa entre executivos, falou, então, que dia que eu começo? Falei, não, falta mais uma. Como assim falta mais uma? Fui entrevistado 5 vezes por você, passei pelo comitê executivo, que mais? Falta a última entrevista com seus 8 subordinados. Com direito a veto. Um veto, você não entra. Aí que ele gelou. Eu vou ter que convencer meus 8 subordinados e se um se opor eu não entro, assim que vai ser, se você quer trabalhar comigo. E assim foi. E contratou? Contratamos e é o maior sucesso e virou sócio na empresa. Um executivo que passou por tantas entrevistas, qual que é o salário desse diretor executivo? Eu diria que se nós pegarmos a média de mercado, ele tem um salário provavelmente abaixo da média de mercado. Entretanto, tem participação na empresa. Então, ele não está ali pelo salário, ele está ali para fazer a empresa crescer e ver a sua participação valer cada vez mais. Jimmy, como é que você lida, ou como é que você aconselharia que se lidasse da melhor forma com essas gerações mais jovens agora? Já estamos na geração Z, não é? Como pai de 6 filhos e 8 netos, obviamente que eu tenho acesso direto a gerações de todas as classificações o tempo todo. E, infelizmente, o que eu encontro, principalmente na minha geração, ou até pessoas mais novas, é uma visão relativamente crítica quanto às novas gerações. A geração superficial, a geração que não lê, a geração que não estuda, a geração que só está no videogame. Resumidamente, a visão que eu colhi nos últimos anos no mercado, principalmente a geração Y, é aquela que é contratada às 8, às 10 já quer ser nomeada gerente e depois do almoço diretor. Eu tenho um olhar diferente, eu observo. E o que eu observo? Ok, a nova geração é muito impaciente, ela é multitarefa por definição, pavio curtíssimo, etc. Ok, porém, quando são bons, são
muito bons. São literalmente super-homens, porque eles já chegam na primeira série com um novo cabeamento neurológico no cérebro. Não dá para comparar a nova geração com a gente, não dá. Eles têm, literalmente, do ponto de vista da neurociência, eles têm um outro cérebro. O problema não está neles, o problema está na gente que não consegue entender. Mas quando você consegue dialogar, entender o que os move, você consegue extrair deles coisas absolutamente fantásticas. Uma das minhas startups, minha sócia, com 18 anos, já tinha ganhado o Prêmio Nacional de Empreendedorismo do Santander. E sabe como é que ela me chama? Gêmeo. A gente só se chama mutuamente de gêmeo. Ela me chama de gêmeo, eu a chamo de gêmea. Ela com 18, eu com 65. Porque, então, verdade, o problema uma relação entre vocês, absolutamente tranquila, quer dizer, é a questão da cabeça, não é a questão da idade. Então, o problema não está na nova geração, o problema está na gente que não sabe ler a nova geração. Então conta pra gente, né, algumas dicas aí para ser um profissional de sucesso. Você me fez lembrar que eu escrevi um livro. Chama-se Quem Mexeu na Minha Vida, e o subtítulo dele é A Fórmula do Sucesso e da Felicidade, vírgula, a vírgula é muito importante, sem estresse. Então, boa parte da resposta está nesse livro, A Fórmula do Sucesso e da Felicidade, sem estresse. Mas, essencialmente, eu digo que a pessoa tem que cuidar dos seus 4 corpos. O físico, sem ele não tem nada, da mesma forma que tem que cuidar do planeta. Sem o planeta não tem conversa. O físico, o mental, o espiritual e o emocional. Se qualquer um desses 4 corpos, e agora já acrescentaram o 5º, que é o social. Se você não cuida de qualquer um desses corpos, a coisa degringola. Então, se tem uma dica inicial, independente se você é empreendedor ou se você é empregado, cuide bem dos seus 4 ou 5 corpos. E profissionalmente? Profissionalmente, pense bem no que você vai alocar a sua energia. A coisa mais importante que eu aprendi em 50 anos empreendendo é que o que diferencia um negócio que vai ser 10, 20, 50, 100, 1000, 10 mil vezes mais bem sucedido do que o outro é o modelo de negócio. É a coisa mais importante que tem. Se você precisar gastar 1, 2, 3 anos pensando no modelo de negócio, pense no modelo de negócio. Porque se ele for um modelo de negócio vencedor, brilhante, as coisas passam para outro patamar de resultados que você, trabalhando, formiguinha, tal, jamais vai chegar lá. Por que uma empresa como o WhatsApp foi vendida por 22 bilhões de dólares com 55 funcionários? Quer dizer, cada funcionário ali valeu $1 bilhão. Por causa do modelo de negócio. Ou seja, está sempre procurando, sempre atento à oportunidade de saber se aquela tua ideia realmente pode ser aceita por outros e pode virar sucesso. Exatamente, e ela tem que ter alguns parâmetros, tem que ter escalabilidade, tem que ter custos marginais tendendo a zero, além de outros elementos. E do Brasil? O que você coloca como os brasileiros enquanto trabalhadores? Bem, para ser sincero, eu não estava muito animado com o Brasil até algumas semanas atrás. Agora, um pico de esperança desponta no horizonte. Olha, gente, eu fiquei encantada com a história do empresário Jimmy Sigler, né? Espero que essa história te inspire para que tenha muito sucesso também agora nesse 2015. E, como a gente sempre tem feito aqui no programa, eu sempre tenho respondido algumas perguntas que nos chegam. Vamos agora, então, à pergunta de hoje. Oi, Silvana, meu nome é Thaís. Eu gostaria de saber como eu posso usar as redes sociais de forma correta. Olha, as redes sociais chegaram e chegaram para ficar, mas nós temos sim que ter cuidados. E eu vou pontuar aí 3 pontos para você não esquecer. Um deles, gente, que ficar usando redes sociais no trabalho pega muito mal. Querendo ou não, vai te atrapalhar, vai atrapalhar o desenvolvimento do seu trabalho e vai tirar o seu foco. A outra coisa que queima filme também são as fotos, dependendo da foto.
Mulheres, nada de biquíni nas fotos das redes sociais. Homens e mulheres também, cuidado com as fotos que esbanjam, mostram as grandes festas, as bebedeiras, os cuidados que tem que ter com esse tipo de foto nas redes sociais. Essas fotos podem ser, sim, vistas pelo seu chefe, vistas por colegas de trabalho, vistas por quem pode querer te contratar amanhã e podem, sim, te comprometer. A outra coisa é o cuidado com as postagens. Se você não sabe sobre o assunto, não se manifeste. Dê a sua opinião a partir do momento em que você estudar sobre o assunto. Nada de sair falando como um papagaio e repetindo aquilo que alguém falou e você não estudou sobre esse caso ainda. É muito importante que você, antes de emitir sua opinião, principalmente se for sobre algo polêmico, que você estude, que você se embase sobre aquilo que você vai falar. Olha, gente, fotos mais pessoais, comentários mais pessoais. Isso não precisa de ir para a rede social. Isso você discute bem próximo com seus amigos, com quem é mais próximo de você. Você não precisa expor isso. Está muito complicado hoje a necessidade que as pessoas têm de expor as suas opiniões, de expor a sua imagem demasiadamente, esquecendo das consequências. Numa contratação, estão indo lá hoje nas redes sociais e vendo o seu comportamento. Na hora de uma promoção, não se esqueça, não é só o seu trabalho no dia a dia que está contando, não. O seu comportamento nas redes sociais também está contando. Por isso, preste atenção e tenha sucesso. E depois dessa dica, nós vamos agora para o intervalo. Daqui a pouquinho a gente volta. Muita história pra contar, muita coisa pra levar. Eu tenho a sensação de dever cumprido e o sentimento que eu tenho é de gratidão a todos os meus professores, que tiveram muita paciência comigo, isso eu posso garantir. Quando eu penso no Moura Lacerda, eu penso nos amigos que eu fiz, no conhecimento que eu adquiri, na pracinha, que era o máximo sentar no banquinho da praça na hora do intervalo para tomar cappuccino. Fez todo o diferencial, a cultura que eu adquiri aqui, a convivência, enfim. Eu devo muito à instituição e a todos os conteúdos que eu tive a oportunidade de estudar e conhecer aqui. Então, eu acho que a palavra que traduz tudo isso é satisfação. Com certeza, um dos maiores desafios da sua empresa é lidar com os funcionários. Como liderar, como treinar, como motivar, como ter gente mais comprometida, como fazer com que os melhores colaboradores permaneçam na empresa. Resolver tudo isso não é fácil. E se você, como líder, não der importância, você pode arruinar a empresa. Os tempos mudaram, as pessoas mudaram, as empresas mudaram e o jeito de administrar também mudou. E é aí que eu entro para te auxiliar, com palestras, treinamentos e coaching. Tenho atendido muitas empresas para falar de liderança, motivação, geração Y, a mulher no mercado de trabalho e muito mais. Misturo teoria e prática, tudo isso de forma descontraída, baseada em muito estudo e a experiência como consultora em gestão de pessoas, preparo palestras e treinamentos de acordo com a necessidade da empresa. O importante é despertar uma autoanálise e fazer com que as pessoas parem de se justificar e colocar a culpa nos outros. Por isso, além de palestras e treinamentos, eu trabalho com coaching. Escolha a sua meta, que eu auxilio você a alcançá-la. Mais informações pelo site www.silvanaresende.com.br. Eu te espero lá.
você já sabe o que vai ser quando crescer? Quantas e quantas pessoas, né, passam a vida inteira tentando saber o que gosta e passa muitas vezes a vida insatisfeita no trabalho porque não escolheu direito. E muitas pessoas, por conta disso, ficam doentes no trabalho, ficam infelizes na sua vida porque não tiveram um cuidado na hora de escolher. E é justamente por isso que nós aqui, já que estamos no início do ano, não é isso? Vamos começar mais uma vez direito esse ano. Nós convidamos aqui para estarem realmente auxiliando você que quer escolher a sua profissão. Ou você que está em alguma profissão, mas não está feliz e quer mudar. Nós trouxemos aqui a psicóloga Mariana Araújo Nossi. Seja bem-vinda. Obrigada. Que é uma especialista também nessa questão da área da escolha profissional. E nós trouxemos também a Larissa Colombari, que é uma estudante de psicologia e que passou por vamos dizer assim, né, por todo um cuidado para escolher a profissão. Não é isso, Larissa? Isso. Foi difícil escolher sua profissão? No começo foi um pouco. À medida que eu procurei a orientação profissional, me ajudou muito. Então, você, sem a orientação profissional, no caso, você estava perdida? Estaria perdida. Quais as opções que você imaginou na sua vida antes de escolher ser psicóloga? Administração, biologia, medicina, passou de tudo. Mas as áreas mais diversas, então? As mais diversas. Tá. E aí, o que te fez procurar a orientação? Como é que você descobriu isso? Como é que você acreditou nesse processo? Eu acreditei no processo à medida que eu sabia que eu tinha que fazer uma escolha, mas eu não sabia ao certo como. Eu não queria escolher qualquer profissão. Eu queria uma profissão que me fizesse feliz, que me satisfizesse. Então, por isso eu procurei orientação e no decorrer da orientação eu fui me encontrando, fui me conhecendo melhor e decidi a minha profissão. A gente fez questão de trazer aqui justamente a Larissa, porque ela tem uma história de alguém que, como ela mesma disse, né, passou por várias opções e aí encontrou um caminho na orientação. Agora, Mariana, é a saída realmente? Porque as pessoas têm teste vocacional, orientação vocacional. O que a gente ouve falar é que o teste já não é algo mais que se pode realmente acreditar, né? Porque muitas vezes ele coloca lá que você dá certo para direito, dá certo para biologia, e fala, pô, e aí? Piora a situação em vez de ajudar, né? Qual que é a saída mesmo hoje? O mundo é muito dinâmico, tem mudanças rápidas, mudanças constantes e nenhum teste é capaz de prever com exatidão as mudanças do mundo e as mudanças individuais. Por isso, a escolha ela é constantemente feita. Então, é importante que o trabalho seja feito num processo de orientação profissional, que pode incluir testes, mas não testes que vão dar respostas prontas, mas é uma forma de conhecer, da pessoa se conhecer, refletir, procurar mais informação, junto com discussão de vários temas. Então, isso realmente é o que pode ajudar, é uma tendência atual de colocar as pessoas para pensar e para construir o seu futuro. Nós vamos então agora a perguntas que nós recebemos. Vamos lá? Existe diferença entre talento e vocação? São perguntas que vieram pra gente pelo WhatsApp. E aí, existe? Então, a gente não costuma falar dessa forma, às vezes determinista, de um talento, de uma vocação, como algo externo, ou determinado ou inato. A gente costuma falar numa vocação construída, né? Na pessoa, ao longo da vida, ter algumas habilidades, ter alguns interesses, que vão ligá-la a um tipo de atividade, a um tipo de matéria, a identificação com algumas pessoas. E isso vai gerando nela o que a gente chama de vocação, que é o chamado interno. Então, as habilidades, que acho que talvez ela tenha se referido a talentos, como algumas habilidades, podem ser uma base, mas não deve ser a única maneira de decidir. E poder escutar o que vem de dentro, o que foi construído para poder escolher. Saber, então, você começar a perceber aquilo que você tem facilidade em fazer. O que você tem facilidade, o que você tem interesse em aprender. Porque vamos pensar que ao final do ensino médio, quando geralmente se escolhe a profissão,
né? Ninguém está pronto, pelo contrário, né? A gente está começando a vida. E a pessoa vai passar por todo um processo de aprendizado. O aprendizado do curso que ela escolher fazer ou da profissão, né, que ela vai fazer. Então, ela tem que gostar de aprender e ter interesse em aprender e disponibilidade para seguir um determinado caminho que vai ter um esforço, mas vai ter uma recompensa também. Bom, temos aí mais uma pergunta. Qual é o primeiro passo para a escolha de uma carreira? Eu acredito que seja tomar consciência do que é decidir, de que se precisa decidir e que também nada deve ser decidido com pressa, né? Ou por uma imposição. Existem tempos, existem necessidades, porém, se a gente escolhe com pressa, passa por cima de algumas questões, isso pode voltar depois. E a reescolha, muitas vezes, é muito mais sofrida quando a pessoa desiste, né? Do que a primeira escolha, mesmo que a primeira demore um pouco mais. Mas, Larissa, você que passou por isso, colocando aí, embarcando na pergunta dela e no que a Mariana disse também, por onde que a pessoa deve começar quando ela está completamente perdida? Identificar quais áreas ela se identifica ou que ela já ouviu falar e talvez possa ser. Tá, mas ela é simplesmente um estudante. Ela não teve contato ainda na vida profissional, por exemplo, né? No caso, seriam as matérias que ela mais gosta, as disciplinas que ela gosta na escola? Pode ser também. Uma das coisas é essa. Isso. Gosto de biologia ou gosto de... E se eu gosto de biologia e gosto de português? Você tem que... Eu acho que a pessoa deveria procurar algumas profissões que tenham a ver com biologia e português, alguma coisa relacionada. Primeira coisa, então, é pegar, por exemplo, e falar assim, onde estão as minhas melhores notas? Quais as matérias que eu tenho mais facilidade? Isso. Começar por ali? Começar por aí também. Seria uma alternativa. Agora, chegaram também perguntas pra gente pela internet. Vamos lá ver aqui. A Juliana Dias, do Cândido Portinari, pergunta o seguinte. Além de se identificar e ter aptidão, quais fatores devem pesar na hora de escolher a carreira? Como o estudante deve proceder? E aí? Aí é aquela coisa do eu gosto, eu devo escolher o que eu gosto ou o que dá dinheiro, só o que eu gosto? Então, na verdade é uma equação difícil de responder, mas deve haver uma ponderação entre tudo isso. Então, a primeira coisa é identificar quais são os valores que aquela pessoa tem, que estilo de vida ela quer ter, né? As influências que ela recebeu, seja por identificações, seja por questões econômicas, culturais, né? E dessa forma ela pode traçar como que um perfil de si mesma, não no sentido de determinar, né? Mas de colocar na balança o que pode ser mais importante para ela e também saber que não são opostos ser feliz ou ganhar dinheiro. Tem como unir as duas coisas. E uma pessoa mais satisfeita no trabalho tende a ter uma melhor remuneração, né? Porque ela vai estar fazendo melhor o seu trabalho e com isso ela tem mais cometendo menos chances. erros, né? Porque uma pessoa insatisfeita também corre mais riscos de cometer deslizes, de ter insatisfações nas suas relações de trabalho também. Porque ela colocou aqui, além de identificar a aptidão, ou seja, aquilo que eu tenho facilidade, quais outros fatores devem pesar? Então tá, um deles é a questão remuneratória, mas mais o que deve pesar? Valores, como você colocou aí, né? O que eu tenho de importante que eu não posso abrir mão disso? Mas o que você considera, Larissa? Fatores que influenciam se eu vou fazer o que eu gosto, o que eu quero seguir para minha vida, ou o que meus pais querem, ou que meus amigos vão prestar e eu vou prestar também. Fatores que podem influenciar também. E pensar no depois também, como é que eu vou estar exercendo essa profissão depois. Isso. Quem é essa pessoa que eu quero ser daqui 5, 10, 15, 20 anos? Que estilo de vida eu quero ter? Eu quero ter uma vida corrida? Eu quero ter uma vida estressante? Ou eu consigo reduzir isso? De que maneira? Se imaginar. Então é o seguinte, se eu não sou de estudar muito, não adianta eu escolher uma profissão que, apesar que todas as profissões hoje exigem que você continue estudando, não parar no tempo. Mas eu não vou escolher aquela que tem que estudar o tempo inteiro, porque não é minha praia estudar tanto. Então, é pensar o futuro, né? Outra pergunta, Amanda Cruz, do Santa Cruz.
No momento de decidir qual carreira seguir, quais são as principais dúvidas que surgem? Você, Larissa, a orientação foi tão importante para você que você acabou seguindo psicologia e o teu trabalho, você está no 5º ano, não é isso? Isso. E o teu trabalho de final de conclusão de curso é justamente sobre orientação. Isso. Então você é a própria para responder essa pergunta, né? No momento de decidir qual carreira seguir, quais são as principais dúvidas que surgem? No teu trabalho de campo, o que você está percebendo? Olha, meu trabalho, na verdade, ele analisa as influências, né? Mas acho que uma das dúvidas que surgiram bastante foi com relação ao trabalho em si. Porque muitas pessoas falam, quero ser médico, advogado, mas não enxergam como que é o trabalho de um médico, de um advogado. É mais por ouvir falar. Não estudam aprofundadamente o que é a faculdade, as matérias que tem, o campo de trabalho, que muitas vezes é um leque muito amplo. A própria psicologia é um leque muito amplo. As dúvidas no geral. Então, por exemplo, antes de escolher a profissão, quer dizer, vão aparecer dúvidas. Onde que eu posso trabalhar exercendo essa profissão? Quanto que eu posso ganhar exercendo essa profissão? Quanto que eu tenho que estudar exercendo essa profissão? O importante aí, no caso, seria procurar ou conhecer pessoas que exercem as profissões e conversar com elas. Isso. Sim. Uma saída. Conhecer, às vezes, vários profissionais, conhecer estudantes também, porque alguns imaginam, idealizam como é o futuro profissional e frente ao primeiro obstáculo, seja na própria faculdade, né, no curso, se decepcionam porque não imaginavam e tem que aceitar que tudo vai ter os pontos positivos e os pontos negativos. Agora nós vamos para um rápido intervalo, daqui a pouquinho a gente volta. Muita história pra contar, muita coisa pra levar. O primeiro dia foi difícil, assim, pra mim. Eu tava com vergonha, assim, porque era tudo novo, né? O último dia foi, assim, alegre por ter terminado, concluído, mas com um pouquinho de tristeza porque acaba se desfazendo das amizades, né? Se vai distanciando. Eu já namorava, né? Quando eu entrei na faculdade, meu namorado também entrou junto comigo. Ele fazia administração e eu contábeis. E hoje ele é o meu marido. O sentimento que eu trago comigo é de alegrias vividas aqui. Com certeza, um dos maiores desafios da sua empresa é lidar com os funcionários. Como liderar, como treinar, como motivar, como ter gente mais comprometida, como fazer com que os melhores colaboradores permaneçam na empresa. Resolver tudo isso não é fácil. E se você, como líder, não der importância, você pode arruinar a empresa. Os tempos mudaram, as pessoas mudaram, as empresas mudaram e o jeito de administrar também mudou. E é aí que eu entro para te auxiliar, com palestras, treinamentos e coaching. Tenho atendido muitas empresas para falar de liderança, motivação, geração Y, a mulher no mercado de trabalho e muito mais. Misturo teoria e prática, tudo isso de forma descontraída, baseada em muito estudo e a experiência como consultora em gestão de pessoas, preparo palestras e treinamentos de acordo com a necessidade da empresa. O importante é despertar uma autoanálise e fazer com que as pessoas parem de se justificar e colocar a culpa nos outros. Por isso, além de palestras e treinamentos, eu trabalho com coaching. Escolha a sua meta, que eu auxilio você a alcançá-la. Mais informações pelo site www.silvanaresende.com.br. Eu te espero lá.
Estamos de volta agora para continuar o nosso papo aqui sobre orientação vocacional. A gente quer te auxiliar, é isso, a fazer uma escolha mais acertada possível para que você não se arrependa depois, né? Porque escolher mal significa perder tempo, perder dinheiro, perder saúde, não é? E a gente quer justamente evitar que isso aconteça. Então a gente está aqui com a Mariana Nossi, que é psicóloga, e com a Larissa Colombari, que é estudante de psicologia e também tem um estudo voltado para essa área, né? Vamos aqui a outras perguntas que nos chegaram. Agora é do Renan Souza, do Quintino 2. Até que ponto a interferência dos pais na escolha profissional dos estudantes é positiva? E aí? Depende do tipo de interferência, né? Porque a interferência dos pais pode acontecer de uma maneira direta ou de uma maneira indireta. Então eu vou complementar, vou pegar carona na pergunta do Renan. Como os pais podem ajudar nesse momento? Então, eu acho que é muitas vezes, eu vou voltar também, né? A própria visão que os pais têm de trabalho e de profissão já afeta a maneira como a pessoa vai crescer se imaginando como que é trabalhar e o que ela vai escolher. Tá? Agora, diretamente, como os pais podem ajudar? Primeiro, é tendo calma, porque não é fácil. Nem na época deles foi fácil, e agora, com o tanto de competitividade e de opções, também está fácil. Não está fácil, né? E também existem muitas opções e a pessoa tem que conhecer. E demora para conhecer. Isso a gente já sabe, mas e o que os pais podem fazer? Que os pais Porque podem eles fazer? Sofrem tanto ou mais do que os filhos nesse momento. O que eles podem propiciar ou estimular que os filhos sejam ativos nessa escolha. Eles podem dar opiniões sem interferir diretamente, colocar limites, mas também estarem dispostos ao diálogo, né? Então tem várias maneiras e nenhuma é a correta, vai depender do filho, vai depender do pai. Mas aqueles filhos, por exemplo, que passam 1 ano numa escola, passam 2 anos numa escola, passam 3 anos então, numa escola. Então, acredito que seja a hora de procurar ajuda, né? Porque uma coisa que se estende por muito tempo não vai ser resolvida. Ajuda psicológica, no caso. Ajuda profissional, psicológica, no caso. Para saber e entender. Agora, os pais podem, por exemplo, ajudar ou prejudicar? Vamos supor que o pai seja médico, tem o seu consultório, tem a sua clientela, os seus pacientes, ou mesmo advogado, e aí eles querem que o filho siga, ou tem uma grande empresa e os filhos não querem nada daquilo. Né? E aí, Larissa, como é que os pais devem proceder? Os pais, a princípio, devem entender que não é porque ele construiu tudo isso, muitas vezes os filhos não querem seguir o mesmo caminho. Então, eles devem entender, devem ter o diálogo com seus filhos para propiciar um melhor escolha profissional. Estimular os filhos a escolherem não só o que eles construíram, mas ampliar a visão deles. Deixar com que o filho faça a escolha dele. Por ele mesmo. Os pais já fizeram as escolhas, acertadas ou não, as deles foram feitas. Aí tirar a oportunidade do filho de fazer as próprias escolhas também é criar uma pessoa dependente e, né, que tem grandes chances de, se não for isso que ele quer fazer, de não ser feliz. E que pai, né, não gostaria que o filho fosse feliz? Vamos lá agora, o Adriano Diniz, do Planalto Verde. Como as escolas podem ajudar os alunos nesse processo de escolha de carreira? As escolas, não que elas tenham que ter obrigação de fazer isso, mas eu acredito que não tem um profissionalismo nesse ponto, né? Não está Formam ainda muito para passar no vestibular, mas ainda para a escolha ainda é complicado. Não está ainda tão ampliado o oferecimento, por exemplo, de programas de orientação profissional, que seja de informação para os alunos, com palestras, com informações, com plantões de dúvidas, não sobre matérias, mas sobre profissões, sobre escolha, né? Então, proporcionar, por exemplo, viagens, visitas, excursões, semanas em que os profissionais possam estar ali presentes, já ajuda. Que poderia fazer isso. Vamos lá agora para Maria Júlia, do Jardim Progresso. O serviço de orientação vocacional hoje é acessível? Sim, é acessível. É? Aonde que as pessoas podem procurar? A princípio, nas faculdades que têm o curso de psicologia, e muitas vezes essas faculdades oferecem serviço de orientação vocacional gratuito à comunidade. Mas aí, você acha que existem vagas suficientes para a quantidade de gente em dúvida que está aí no mercado? Muitas vezes não.
Mas o caminho primeiro é procurar, então, universidades, centros universitários que têm a opção de psicologia. Isso. E aí, no caso, os próprios alunos, por exemplo, desses cursos, podem estar orientando. Sim, na verdade existem programas de estágio que fazem parte da formação dos alunos, no caso de psicologia. Para eles se formarem, eles passam por esse processo que é experimentar esse papel profissional a partir dos conhecimentos que eles têm, orientando, né? Então é uma via de mão dupla, porque ambos saem ganhando, um no aprendizado concreto e o outro no recebimento de um serviço. Legal. Eu vou perguntar para vocês uma coisa, existem pessoas, como eu falei anteriormente, que passam a vida inteira de galho em galho, mudando de trabalho, porque nunca gostam de nada. Qual que é a saída para essas pessoas, Mariana? Existem trabalhos voltados para elas também. Então, a escolha profissional atualmente, a carreira que a gente diz, permeia a vida inteira da pessoa. Desde a primeira escolha do vestibular, ou do curso, ou de um trabalho que ela vai fazer, até as escolhas que ela vai fazer ao longo da vida. Algumas pessoas podem precisar e devem buscar ajuda, até, por exemplo, no momento da aposentadoria. O que eu vou fazer com a minha vida após a aposentadoria? Então, nunca é tarde. Agora, uma coisa também que acontece, muitas pessoas têm vontade de mudar de carreira, às vezes fizeram cursos caros, cursos importantes, cursos difíceis e que de repente falam, não é isso que eu quero. Como é que essas pessoas devem trabalhar? Porque ela tem que dar satisfação para a família, né? Como é que essas pessoas devem fazer? Geralmente essas pessoas elas vão precisar de uma ajuda mais especializada mesmo, né? Seja em serviços gratuitos ou seja em serviços particulares de orientação profissional. Mas o que existe hoje é um tipo de orientação para essas pessoas que elas possam fazer transições de carreira, né? Que elas não precisam romper completamente e o que elas podem aproveitar daquilo que ela já conhece para a nova carreira que ela pretende. E não se desligar, né, de uma forma rápida, de uma e abrupta, mais né? abrupta, né? Mas na verdade ir acostumando e ficando com as duas até ir para outra definitivamente. Isso. Gente, para a gente concluir isso aqui, eu queria, é muito difícil a gente ter uma receita, tá? Mas vamos lá tentar ajudar alguns pontos, sermos mais pragmáticas aqui, para os pais que estão em casa desorientados, querendo ajudar os filhos e para esses filhos também. Primeira coisa então que a gente pode fazer, prestar atenção, como você colocou, nas matérias que eles gostam, nas matérias que eles vão melhor na escola. A outra coisa, vocês falaram então também de procurar profissionais e ir também, você chegou a fazer isso, Larissa? Ir nos locais de trabalho das pessoas para ver como é que é o dia a dia dessas pessoas trabalhando? Sim, eu tive contato com vários profissionais até efetivar a minha escolha. É uma outra dica. Saber aquilo que vocês colocaram. Se imaginar daqui a 5 anos, daqui a 10 anos, daqui a 15 anos, como é que eu vou estar com aquele sendo profissional daquela área. Sim. É uma outra coisa também. Olha, gente, eu quero agradecer vocês, né? Esse papo foi bom, pelo menos eu gostei, né? Eu acredito que possa ter sido útil também para você que está em casa. A gente continua aqui à disposição. Um grande abraço para vocês. Obrigada. E olha, mais uma vez, um feliz ano. Quero desejar a você aí um feliz 2015, que você consiga fazer a escolha e as escolhas, né, certas, que seja muito feliz no trabalho, na vida pessoal, você, a sua família, todo mundo. Um grande abraço e até semana que vem, com certeza.